Semana passada eu dei um treinamento para 200 pessoas lá no Brasil Paralelo sobre como elas poderiam usar melhor o ChatGPT no seu trabalho. E toda semana dezenas de empresas pedem a mesma coisa para mim e para a Adapta. Só que é claro que eu não consigo fazer isso. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui no YouTube, onde em 10 minutos eu vou explicar o máximo possível tudo que você precisa saber para usar bem essas inteligências artificiais. Para ficar mais produtivo, para ter um trabalho muito melhor, para pensar melhor e para que você de fato não fique para trás nessa revolução. Então antes, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Max Peters, eu sou CEO da Adapta.org, que hoje é provavelmente a principal startup de inteligência artificial generativa no Brasil. A gente tem dezenas de milhares de assinantes e também centenas de depoimentos públicos para você ver lá no nosso Instagram sobre o que as pessoas falam da gente. E por quê? Bom, um dos motivos é porque a gente aprendeu a ensinar bem como se usar ChatGPT e outras inteligências artificiais no seu dia a dia e no seu trabalho. E eu vou te explicar exatamente como você pode fazer isso. A primeira coisa, antes da gente entrar no como, é a gente falar sobre o que eu considero os 5 níveis de uso de inteligência artificial dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. E se você colocar antes disso, seria o nível 0, que é o nível de quem não está usando para absolutamente nada. O nível 1 seria aquela pessoa que está usando o ChatGPT ou o AdaptaGPT ou qualquer outra inteligência artificial individualmente, ou seja, no seu trabalho. O nível 2 já são aquelas empresas que estão usando alguma dessas inteligências artificiais em um processo específico da empresa. Então, por exemplo, é quem já construiu um chatbot de atendimento para atender melhor seus clientes, atender mais rápido, nem, por exemplo, a gente tem para os nossos alunos. O nível 3 são aquelas empresas que já estão usando inteligência artificial para ajudar a entregar algum valor. Então, colocar inteligência artificial dentro de um processo onde entrega um valor. Então, por exemplo, seria um escritório de advocacia que já está usando a ChatGPT ou AdaptaGPT para melhorar os contratos que eles estão escrevendo. Ou uma agência de marketing que já tem no seu processo, por exemplo, uma análise que é feita por inteligência artificial, análise dos designs que os designers estão fazendo. Como, por exemplo, a gente também já tem dentro da Adapta, o nosso time de design faz exatamente isso. O nível 4 seria aquelas empresas que já estão criando um produto que usa totalmente inteligência artificial. Então, por exemplo, você tem várias empresas como uma das minhas preferidas, que é a Suno.ai, que cria músicas com AI. Você tem também a Eleven Labs, que cria vozes com AI. O nível 4 seria aquelas empresas que já estão... Você tem diversas empresas. E o nível 5, que é o nível ultimato, seria empresas que estão criando coisas completamente inovadoras com a ajuda de IA. E por enquanto, é difícil a gente colocar alguma empresa nessa categoria. Mas o ponto é que no final desse vídeo eu espero que você esteja pelo menos no nível 1, que eu mencionei aqui, que é o indivíduo dentro da empresa que já usa IA no seu fluxo de trabalho. Então, seja você um fundador, ou seja você um funcionário de uma empresa, nesse vídeo aqui eu quero que você aprenda o mínimo que você precisa para usar bem pra caramba o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de texto de inteligência artificial generativa. E para isso, eu quero que você pense em 3 variáveis. O resultado que você vai ter com um chatbot, como o ChatGPT, por exemplo, vai ser influenciado por 3 coisas: prompt, contexto e o modelo. Eu vou começar explicando pela última variável, que é o modelo, porque talvez ela seja até a mais importante. O modelo é simplesmente qual inteligência artificial você está usando. E quando eu falo qual inteligência, não é o aplicativo, mas sim o modelo. Ou seja, é como se você pensar na operadora de telefone. A gente tem a Vivo, a gente tem a Claro, a gente tem a TIM, né? E cada pessoa pode ter uma operadora diferente. Não importa o celular que você está usando, você tem uma operadora que vai funcionar melhor num lugar, funcionar melhor em outro. Com as inteligências artificiais é relativamente parecido. Você tem 3 modelos principais hoje em dia, que é o GPT da OpenAI, o Claude da Anthropic e o Gemini do Google. Esses 3 modelos têm seus próprios aplicativos, que são o ChatGPT, o próprio Claude e o Gemini também. Tem esses mesmos nomes, né? Mas esses 3 aplicativos, eles também oferecem a API, ou seja, é como se fosse a operadora de telefonia. Você conecta nessa inteligência artificial. Uma coisa legal do nosso aplicativo, por exemplo, na Adapta, o nosso AdaptaGPT, é que a gente oferece os 3 modelos. Então, pelo mesmo preço que você pagaria em um único modelo, em um único aplicativo, você tem direito aos 3 modelos. Isso é legal por quê? Porque vira e mexe, um modelo tá melhor do que o outro. Por exemplo, o GPT-4 foi por muito tempo o melhor modelo de inteligência artificial. E você tem acesso a ele normalmente na versão paga do ChatGPT. E uma coisa interessante é que o maior erro das pessoas, quando vão usar a inteligência artificial, é só usar a inteligência artificial gratuita. Então, por exemplo, no caso do ChatGPT, a versão gratuita é o GPT 3.5. Esse é o modelo. É um modelo infinitamente pior do que o GPT-4, que é a versão paga. É a mesma diferença, assim, de você ter um estagiário e um cara que é um sócio, um mentor, alguém que já é muito mais inteligente. Isso com todas as versões, tanto o Gemini quanto o Claude, a versão paga é infinitamente melhor. E é por isso que a gente oferece só as versões pagas dentro do nosso aplicativo, que é o AdaptaGPT. Então, não importa, você pode estar com um prompt perfeito, com um contexto perfeito. Se você estiver usando um modelo errado, o seu resultado vai ser muito inferior. Então lembra disso. Se você está usando o modelo errado, não espere resultados certos. A segunda variável, indo de trás para frente também, é
contexto. Ou seja, o que é tudo que você está dando de informação pro GPT para ele te responder melhor. E aí você pode pensar, se você estivesse pedindo uma ideia de um novo produto para lançar na sua empresa, e do seu lado você tem seu sócio, e do outro lado você tem uma pessoa que não conhece nada da sua empresa, que não conhece nada de negócios, que não sabe nem quem é você. Quem você acha que vai dar uma ideia melhor para você? É claro que o seu sócio, que conhece você, conhece a sua empresa, conhece as suas dificuldades, conhece o seu público-alvo. Ele tem muito contexto sobre aquela situação. E a gente tem que pensar a mesma coisa em relação às inteligências artificiais. A gente não pode esperar que a gente vai dar uma instrução qualquer para ela e sem a gente dar contexto, ela vai dar uma resposta muito boa pra gente. Então, contexto são todas as informações, todos os dados que a gente pode dar para ter uma resposta muito melhor da inteligência artificial. E você pode fazer isso de algumas maneiras. A primeira maneira, por exemplo, é você tendo uma conversa única sobre um assunto específico. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma agência de marketing que você ajuda clínicas odontológicas a venderem mais. Você tem uma agência bem específica. Por exemplo, você poderia ter um chat para cada cliente seu. Assim, você consegue deixar aquele chat com muito mais contexto sobre o que você está falando. Então, você tem um chat para o cliente A, um chat para o cliente B, um chat para o cliente C. E quando você quer ideias, por exemplo, você quer uma ideia de um post para um cliente, você vai lá e, bum, clica naquele cliente. Você já tem todo aquele contexto sobre o cliente naquele mesmo chat. Essa é uma maneira de usar contexto. A segunda maneira de usar contexto é simplesmente o contexto em volta do seu prompt, ou seja, em volta da instrução que você dá para o GPT. A terceira maneira de adicionar contexto é você colocando um PDF, né? Você subindo um arquivo dentro do GPT. Então, por exemplo, digamos que você queira melhorar a proposta para tentar fechar um novo cliente. Você pode subir o PDF dessa proposta no GPT e pedir para ele, como que eu posso melhorar essa proposta? Quais são as principais objeções que um cliente poderia ter analisando essa proposta? E você pode começar a fazer várias e várias perguntas em relação àquele PDF. Então, é um jeito bom de você subir contexto também naquele chat. A quarta maneira de você subir contexto é legal, que é uma coisa que é única ao nosso aplicativo aqui da Adapta, que é a possibilidade de você ter como se fosse um prompt invisível que você simplesmente seleciona e ele vai ser enviado junto com cada prompt dentro de uma conversa. Então, por exemplo, você pode ter um contexto sobre sua vida pessoal, um contexto sobre um projeto com um cliente, um outro contexto sobre o assunto que você está aprendendo, um outro contexto sobre um cliente especial que você sempre pensa. E daí, quando você quer falar, quando você quer abrir um novo chat para falar sobre aquilo, você simplesmente liga o contexto que você quiser e ele vai estar levando em consideração aquele prompt invisível, esse contexto. E uma coisa única da Adapta é que a gente tem a possibilidade de você ter múltiplos desses contextos. No ChatGPT, você só pode ter um deles. Então, é muito importante você lembrar que você precisa dar esse contexto ao máximo possível para que o GPT te responda melhor. E eu, pessoalmente, como eu uso isso? Justamente tendo chats específicos para projetos específicos. Então, por exemplo, tem um chat de uma livro que eu tô fazendo. Eu vou lá e seleciono o Claude 3, que é justamente a inteligência artificial que tem a maior memória, ou seja, que você pode conversar mais tempo com ela e ela vai se lembrar melhor daquilo que você tá falando. É a inteligência artificial mais inteligente do momento. E, inclusive, aqui a Adapta, eu acho que é um dos únicos lugares que oferece ela. Você não consegue acessar ela diretamente aqui no Brasil por enquanto, mas você pode acessar dentro do Adapta GPT, nosso aplicativo. Mas voltando, então eu gosto principalmente de usar o Claude 3, porque ele tem uma janela de contexto muito grande, ele se lembra de tudo que eu tô falando. Eu vou deixando aquele chat, eu deixo também ele fixo, eu coloco uma marca nele pra deixar ele fixo, e aí sempre que eu quero falar sobre aquele projeto, eu vou lá e entro naquele chat, que ele já tem todo aquele contexto que eu preciso. Mas antes de continuar, eu só quero te pedir um pequeno favor por esse grande esforço que a gente tem aqui de criar esses vídeos. Então, só peço o seu like aqui e a inscrição para que de fato eu continue motivado para criar esse tipo de conteúdo aqui. Beleza? Não vai custar nada do seu tempo, só dar o like e se inscrever, porque isso ajuda o nosso vídeo a ser mais divulgado. Agora, voltando pro vídeo. Então a gente falou, a primeira variável é o modelo, a segunda variável é o contexto e a terceira variável, óbvio, é o prompt. É o que você tá pedindo pro GPT. E eu gosto de falar que tem 4 grandes categorias de coisas que você pode pedir para ele. 4 grandes atividades. E essas 4 grandes atividades formam um acrônimo que eu chamo de TAPE. É como se fosse fita em inglês, né? TAPE. A primeira grande categoria é de ter ideias. Então, de novo, imagina que você tem uma agência de marketing para clínicas odontológicas. Então, você pode usar para ter ideias de, me dê ideias de post para esse cliente. Me dê ideias de ações de marketing que poderia fazer para lançar tal produto. Daí você dá mais contexto. Pode também falar, me cria uma apresentação para fechar esse cliente. Leve em consideração que essa outra apresentação que eu estou subindo aqui com PDF já funcionou para outro cliente muito parecido. Uma coisa legal também que você pode fazer, você pode falar, simule que você é um cliente com muitas objeções e muito cético. E eu quero que você haja como esse cliente para eu tentar fechar uma venda do meu serviço para você. Daí você pode descobrir, de repente, objeções, você pode treinar o seu pitch de vendas. Então, isso eu tô falando só de ter ideias. A segunda grande coisa que você pode fazer com o GPT é aprender. E uma coisa legal é que, diferentemente do Google, onde você não pode ser tão específico, no GPT, com uma inteligência artificial, você deve ser muito específico. Então, por exemplo, no caso meu, eu preciso aprender o mínimo sobre programação, porque programação, né, o time de tecnologia é praticamente metade da Adapta. A gente é uma empresa de software e de educação. Então, eu preciso entender o mínimo possível. E se eu chegasse no Google e falasse qual que é o mínimo possível que eu preciso entender como um CEO de uma empresa de tecnologia, mas eu não sou técnico, o que eu preciso aprender? O Google nunca vai me dar uma resposta boa. Agora, com o GPT, eu posso
posso ser extremamente específico e falar exatamente isso. Falar, bom, você já conhece a Adapta porque ele tem o meu contexto, o que é o mínimo que eu preciso aprender sobre programação para que eu consiga liderar melhor meu time de tecnologia. Pense que eu quero aprender o mínimo em 7 horas, 1 hora por dia nos próximos 7 dias. O que eu devo aprender? E boom, sendo específico assim, ele pode me dar uma estrutura exatamente do que eu preciso aprender e eu poderia usar ele para me ensinar tudo dessa estrutura que ele me propôs. Então, tô falando de ter ideias, tô falando de aprender. A terceira grande coisa que você pode fazer é pensar. E isso é a coisa que eu mais faço com o GPT. Eu gosto sempre de falar, você não tem que pensar o GPT como um estagiário, mas sim como um mentor, como um sócio, como um parceiro de pensamento. Por exemplo, se você tem essa agência de marketing, você pode falar, hoje a gente vende para clínicas odontológicas, qual seria o próximo público que a gente poderia ir atrás? Justifique sua resposta. E você pode usar essas coisas, por exemplo, justifique sua resposta, que ele vai dar uma resposta melhor para você. Você pode, por exemplo, falar, estou pensando em abrir uma loja aqui nesse bairro X. O que você acha sobre essa ideia? Baseado em que critérios você tomaria essa decisão? E ele vai listar todos os critérios, de repente, que você não estava pensando. Então, sempre que você precisa pensar em alguma coisa, pensa, como que eu posso usar o GPT para me ajudar? Trate ele como um parceiro de pensamento mesmo, como aquele amigo inteligente que você explicaria a sua situação e esperaria uma ideia boa em troca. Mas, de novo, é claro, você tem que fazer isso usando um modelo inteligente dele e não aqueles modelos gratuitos. E a quarta grande coisa que você pode fazer com o GPT, é claro, é escrever. Então, desde escrever um contrato, por exemplo, estou fechando esse cliente aqui dentro da minha agência, esse é meu contrato padrão, o que nesse contrato aqui é bom, o que é ruim, o que pode ser prejudicial para mim. Ou você pode também justamente escrever um contrato do zero, por exemplo, explicando a sua situação. Você também pode escrever posts de redes sociais, né? Então, por exemplo, baseado nesse post nosso que viralizou, escreva um novo post para o assunto X. E de novo, todos esses exemplos de prompts que eu estou dando aqui são melhores quando você já tem todo o contexto dentro de um chat. E você pode fazer das 4 maneiras que eu expliquei aqui dentro desse vídeo. Então, para resumir tudo bem rápido que eu acabei de falar, o seu resultado com LLMs, com inteligências artificiais generativas, vai depender de 3 coisas: o modelo que você está usando, o contexto que você está colocando dentro daquele chat e o seu prompt, a sua instrução para o GPT. E claro, essa aqui foi uma tentativa de resumir isso no menor tempo possível, mas dentro da Adapta a gente tem 7 cursos completos em diferentes áreas de como você pode ir muito mais além. Então a gente tem curso de IA para marketing, IA para conteúdo, IA para automatização, IA para copy, IA para gestão, o curso Masterizando o ChatGPT e vários outros que a gente sempre está lançando. E fora isso, você também tem acesso ao aplicativo, ao AdaptaGPT. Todas essas telas que você viu aqui ao longo desse vídeo foram usando o AdaptaGPT, que é justamente como se fosse um ChatGPT, só que ele tem algumas features extras, alguns atributos extras que a gente mesmo gostaria que o ChatGPT tivesse, mas ele não tem. Então a gente vai lá e a gente cria aquilo para nós mesmos e acaba que muitos empreendedores também, como você, gostam do que a gente cria também. Então aqui fica meu convite também, se você quer se aprofundar nisso, é só clicar no link aqui na descrição que você pode assinar a Adapta por um preço muito mais acessível do que você fosse comprar cursos em outros lugares ou, de fato, assinar cada uma dessas ferramentas. E claro, lembra de dar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, porque o único motivo que eu continuo fazendo isso é pelos comentários positivos de vocês. Então isso eu agradeço bastante se você fizer isso também, beleza? Então é isso e eu te vejo no próximo vídeo.